Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha querida irmã, meu querido irmão, muito obrigado pela sua companhia. Você que tem acompanhado e fortalecido o nosso apostolado, compartilhado para mais pessoas, Deus os abençoe. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Há poucos dias contemplávamos Jesus nascido em Belém, adorado pelos pastores e pelos magos. Mas o Evangelho deste domingo leva-nos uma vez mais às margens do Jordão, onde, 30 anos depois do seu nascimento, João Batista prepara os homens para a vinda do Senhor. E quando ele vê Jesus, que vinha ao seu encontro, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos acostumados às palavras Cordeiro de Deus, e no entanto são palavras sempre maravilhosas, misteriosas. São palavras poderosas. Que ressonância não teria essa expressão nos ouvintes que conheciam o significado do Cordeiro Pascal, cujo sangue fora derramado na noite em que os judeus tinham sido libertados da escravidão no Egito. Além disso, todo israelita conhecia bem o texto em que Isaías comparava os sofrimentos do servo de Javé, o Messias, ao sacrifício de um cordeiro, o cordeiro pascal que se sacrificava cada ano no templo. Evocava-se não só a libertação, mas também o pacto que Deus tinha feito com o seu povo. Era promessa e figura do verdadeiro cordeiro, Cristo, que se oferecia como vítima no sacrifício do Calvário em favor de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro, ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que morrendo destruiu a morte e ressuscitando nos deu a vida. Por sua vez, São Paulo dirá aos primeiros cristãos de Corinto que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado e convida-os a uma vida nova, a uma vida santa. A expressão Cordeiro de Deus foi muito meditada e comentada pelos teólogos e autores espirituais. Trata-se de um título rico em conteúdo teológico. É um desses recursos de linguagem humana que tenta expressar uma realidade plurivalente e divina, ou, para dizê-lo melhor, é uma dessas expressões cunhadas por Deus para revelar algo muito importante sobre si mesmo. Desde os primeiros tempos, a arte cristã representou Jesus Cristo, Deus e homem, sob a figura do Cordeiro Pascal. Quando a iconografia o retrata recostado sobre o livro da vida, quer recordar um ensinamento fundamental da nossa fé. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, aquele que foi sacrificado e possui todo o poder e sabedoria. Diante dele prostam-se em adoração os 24 anciões, segundo a visão do Apocalipse. É ele quem preside a grande ceia das bodas nupciais, quem recebe a esposa, quem purifica com o seu sangue os bem-aventurados, e quem é o único que pode abrir o livro dos 7 selos, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Redentor cheio de mansidão e o juiz onipotente que há de vir retribuir a cada um segundo as suas obras. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anuncia São João Batista. E este pecado do mundo engloba todo o gênero de pecado, original que em Adão afetou também os seus descendentes e os pessoais dos homens de todos os tempos. No Cordeiro de Deus está a nossa esperança de salvação. A profecia de Isaías cumpriu-se no Calvário e torna a atualizar-se em cada missa, tal como se recorda hoje na oração sobre as oferendas. Todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. A Igreja quer que agradeçamos ao Senhor por Ele ter querido entregar-se até a morte pela nossa salvação, por ter querido ser o alimento das nossas almas. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria! Vamos compartilhar esse áudio, esse vídeo para mais e mais pessoas, para que mais pessoas tenham alcance.
Precisamos divulgar, somos missionários também. A igreja nos convida, Jesus nos chama isso no Evangelho, né? Como ouvimos nas meditações dos dias anteriores, nós devemos não ter respeitos humanos, né? E na semana passada nós fazíamos esse movimento de mandar para 2 pessoas aí que você desconhece, para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.